Saber Direito desta semana, Hipólito Gadelha apresenta um curso sobre direito tributário. Durante as aulas, ele aborda a reforma tributária, os institutos, os elementos básicos, o IBS e a CBS, além dos pontos especiais da reforma. O professor encerra o curso mostrando como funcionam as novas alíquotas e as etapas de implantação. Começa agora a aula 2. Olá, seja bem-vindo a mais um programa do Saber Direito. Nossa série atual é acerca da reforma tributária. Eu sou Hipólito Gadelha Remígio, bacharel em Contabilidade e Direito, mestre em Contabilidade e por 26 anos fui consultor do Senado na área de Direito Tributário e Orçamentário. E há 24 anos trabalho também como perito contador da Justiça Federal do Distrito Federal. Vamos então à nossa matéria. Na primeira aula, estudamos diversos conceitos do direito tributário que são indispensáveis para que nós possamos entender a reforma tributária. Agora, nós vamos concluir estes conceitos e, em seguida, adentrar na matéria da reforma tributária propriamente. O próximo conceito que vamos estudar é o de competência legislativa. E o que é competência legislativa? É a atribuição dada pela Constituição para que determinado ente federado institua um tributo. Quais são os entes federados? A União, cada um dos estados, cada um dos municípios e o Distrito Federal. Todos estes entes federados podem instituir tributos em conformidade com o que a Constituição estabelecer que é poder do respectivo ente. O artigo 145 da Constituição, por exemplo, já revela que todos os entes podem instituir impostos, podem instituir taxas, podem instituir contribuições de melhoria. Todavia, em relação aos impostos, a Constituição especifica quais impostos podem ser instituídos por cada tipo de ente. Por exemplo, a União Federal, estamos falando antes da reforma tributária, tá? A União Federal pode instituir impostos sobre a importação, sobre a exportação, sobre a renda e proventos de qualquer natureza, sobre produtos industrializados, sobre a propriedade territorial rural, sobre as operações financeiras e sobre grandes fortunas. Isso está no artigo 153 da Constituição Federal. A União instituiu 6 destes impostos, só não instituiu até hoje o imposto sobre grandes fortunas. Os estados, por sua vez, podem instituir o chamado ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações de quaisquer bens ou direitos. Segundo, ele pode instituir o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre os serviços de transportes intermunicipais e interestaduais e também sobre serviços de telecomunicação. E o terceiro imposto que os estados podem instituir, e quando eu falo estados, entenda naturalmente que o Distrito Federal também os pode, é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, chamado IPVA. E os municípios, bem como o Distrito Federal também, estes podem instituir o chamado IPTU, não é? O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, pode instituir o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e pode instituir também o
ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, transmissão onerosa. Só para dar um rápido exemplo, se um pai doa um imóvel para um filho, esta operação é fato gerador do imposto estadual chamado ITCMD, que é o Imposto sobre as Heranças, os Legados e as Doações. Enquanto se uma pessoa A compra de uma pessoa B um imóvel, nós não temos uma doação, não temos um legado, não temos uma herança, temos o quê? Uma operação onerosa, ou seja, uma troca de um imóvel pelo dinheiro. E esta operação, então, é tributada pelo município com o ITBI, ou seja, Imposto sobre Transmissão Onerosa de Bens Imóveis. Lembrando que o Distrito Federal pode também instituir os impostos estaduais e municipais. Dentre estes impostos estaduais e municipais, 2 deles vão ser de especial atenção para a reforma tributária. Quais são? Estadual, o ICMS, e o municipal, o ISS-QN. Vamos relembrar. O imposto estadual, chamado ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, e ele leva esse S ao final, e esse S ao final vai significar que alguns serviços são tributados pelo Estado dentro do contexto deste imposto sobre mercadorias, ou seja, ele não é somente sobre mercadorias, mas ele vai também incidir sobre os serviços de transportes entre municípios ou até mesmo entre estados, tá? Então, uma empresa de ônibus, ao vender uma passagem de ônibus de uma cidade A para uma cidade B, seja dentro do mesmo estado ou se a cidade B estiver fora do estado da cidade A, esta operação vai ser fato gerador do ICMS. Lembrando, o ICMS não é somente sobre mercadorias, né? Então, ele pega esse tipo de serviço, como também atinge os serviços de telecomunicações. Especialmente, nós vamos ter o quê? A telefonia. É o maior tipo de fato gerador do ICMS naquilo que não é mercadoria, tá? Há uma situação específica que, curiosamente, entra num conceito estranho de serviço que, apesar de não estar expressamente contida dentro do inciso 2º do artigo 155, que é esse artigo da Constituição que atribui aos estados o poder de instituir o ICMS, essa situação especial é a energia elétrica. A energia elétrica, a rigor, não é um bem, como também não é um serviço. Mas no direito nós temos a tal da atribuição. Então, se o direito atribui a uma determinada situação a característica de serviço, ele juridicamente passará a ser um serviço. No caso do ICMS, as normas não definiram a energia elétrica como um serviço, mas foram diretamente estabelecer a obrigatoriedade de pagamento de ICMS sobre a energia elétrica. Isso significa que, em resumo, o ICMS envolve toda a circulação de mercadorias, os transportes intermunicipais e interestaduais, envolve a energia elétrica e as telecomunicações, com determinadas exceções sobre as quais nós vamos falar mais adiante. O outro imposto que importa especialmente
para a reforma tributária é o ISS-QN. O ISS-QN, como o nome diz, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, mas ele deve ser entendido como sendo imposto sobre serviços de qualquer natureza, excetuados os serviços que são tributados como fato gerador do ICMS. Ou seja, no ISS-QN estão compreendidos todos os serviços, fora os serviços de transportes intermunicipais ou interestaduais, fora os serviços de telecomunicações e fora a energia elétrica. Todos os demais serviços são objeto da tributação do ISS-QN. E há algumas situações peculiares que, por atribuição, o direito chama essas situações de fato gerador do ISS-QN. A mais interessante delas é o aluguel de bens móveis. Se alguém aluga, por exemplo, um gerador para uma determinada... Se uma empresa aluga um gerador de eletricidade para uma empresa, por exemplo, de eventos, que vai fazer um show ao ar livre, precisa de gerador que não esteja, portanto, ligada à rede nacional de distribuição de energia elétrica, então, automaticamente, na verdade, não é a rede nacional, a rede do município, né, de distribuição de energia elétrica, automaticamente aquele fornecimento daquele gerador que vai ser ligado para fornecer energia elétrica, portanto, iluminação para aquele evento, o aluguel daquele gerador será fato gerador do ISS-QN. Mas vejam, a rigor não é uma prestação de serviços, é um aluguel de um objeto. Todavia, a lei atribuiu a este fato a característica de ser uma hipótese de incidência do ISS-QN. Também vão ser relevantes para estudarmos a reforma tributária dois outros tributos de natureza federal. Um deles é a COFINS. Vamos lembrar que nós falamos que existem contribuições especiais, estão divididas em 3 subespécies, que são as contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Muito bem. E dentro destas contribuições sociais, nós dissemos que existem contribuições sociais destinadas à previdência e outras contribuições sociais de destinação geral. E ainda existem outras de destinação específicas que não vêm ao caso agora de imediato, porque nós queremos falar de uma contribuição social não previdenciária de caráter geral. Esta contribuição é conhecida pelo nome de COFINS, que é a sigla para Contribuição Social sobre o Faturamento das Empresas, destinada ao financiamento da Seguridade Social. Ora, quando a própria contribuição tem na sua denominação a destinação ao financiamento da Seguridade Social, e sendo a Seguridade Social um conceito previsto no artigo 194 da Constituição, que diz que a Seguridade Social compreenderá o conjunto de ações destinadas à saúde, à assistência social e à previdência social. Então, naturalmente, quando temos, portanto, a COFINS como sendo destinada à Seguridade Social, concluímos que a COFINS é destinada ao financiamento da saúde, da assistência social e também da previdência social.
A saúde é um conceito que não precisamos discorrer, porque todo mundo sabe o que é. Agora, assistência social é um conceito que envolve fundamentalmente uma visão da parte do governo acerca da vulnerabilidade de determinados cidadãos que, por características próprias especiais, não têm condição de se manter e, por isso, o governo federal instituiu, a título de exemplo, em uma lei conhecida como LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, o governo instituiu na LOAS um benefício assistencial que vulgarmente é conhecido por benefício LOAS. E o que é o benefício LOAS? Resumidamente, é uma ajuda que mensalmente a União Federal concede para pessoas que tenham mais de 65 anos e que vivam em lares que tenham uma baixa renda, ou para pessoas que tenham deficiências e que, portanto, não estejam aptas a trabalhar e, igualmente, vivam em lares com baixa renda. Estes dois grupos de pessoas têm direito, portanto, a receber do governo federal o benefício LOAS, que é a mais forte expressão, no caso brasileiro, do que nós chamamos de assistência social. Nós temos, então, relembrando que a Seguridade Social, no sentido amplo, envolve as ações de saúde, as ações de assistência social e as ações de previdência social. A previdência social, por sua vez, é o conjunto de ações destinadas a garantir, fundamentalmente, o recebimento de remuneração por trabalhadores que estejam submetidos a doenças que os impossibilite de trabalhar, bem como as aposentadorias, sejam elas em decorrência do tempo de contribuição, em decorrência da idade ou em decorrência de ter ocorrido na vida daquela pessoa algo que o impossibilite definitivamente para o trabalho. Então, estas pessoas vão receber benefícios previdenciários que não se confundem com o benefício LOAS, que não depende de a pessoa ter ou não pagado a contribuição previdenciária, portanto, de que ela esteja vinculada ao regime geral de previdência social. Ou mesmo, quem sabe, regimes próprios de previdência social, como é o caso de servidores públicos federais, estaduais e municipais que têm regimes próprios. Só um detalhe nessa história: nem todos os servidores municipais estão submetidos a regime próprio. Tá? Por quê? Porque há municípios que não têm regime próprio de previdência social. Além disso, os comissionados, os temporários, os vereadores que não sejam efetivos e os secretários municipais que também não sejam efetivos esses 4 grupos de pessoas estão também vinculados ao regime geral de previdência social. Bom, fizemos de uma forma um tanto quanto resumida um apanhado sobre o que é a Seguridade Social. E, como dissemos, entre as contribuições destinadas ao financiamento geral da Seguridade Social, desponta de uma forma especial a COFINS, Contribuição sobre o Faturamento das Empresas, destinada ao financiamento da Seguridade Social. Daí, isso nos remete à seguinte situação. Observem que a COFINS incide sobre o faturamento. Guardem isto. Por quê? Nós temos
outros 2 tributos sobre os quais nós já falamos e que também incidem sobre o faturamento. Vamos lembrar quais são? Se uma empresa qualquer, por exemplo, um supermercado, vende a você uma caixa de leite, ali é um caso de faturamento, é uma venda de mercadorias e sobre aquela venda de mercadorias vai incidir um imposto estadual que é o ICMS. E se você, como prestador de serviço, é contratado por alguma empresa para prestar um serviço para aquela empresa, esta prestação de serviços vai ser tributada por um outro imposto sobre o qual nós já falamos, que é o ISS-QN. Então, já temos 3 3 tributos que incidem sobre o faturamento. O ICMS, sobre o faturamento de mercadorias e sobre aqueles 3 serviços especiais. Temos o ISS, que vai incidir sobre o faturamento de serviços que não estejam contidos no conceito do ICMS ou na abrangência do ICMS. E temos também agora a COFINS. Agora nós vamos ao 4º tributo, que também vai incidir sobre o faturamento. Esse 4º tributo também é uma contribuição social, mas é uma contribuição social daquele terceiro tipo sobre o qual nós ainda não falamos. Nós falamos que existem contribuições sociais destinadas exclusivamente à previdência, como é o caso das contribuições previdenciárias pagas pelo patrão ou descontada no salário do empregado. Nós temos contribuições sociais destinadas ao financiamento geral da Seguridade Social, no caso da COFINS, e nós temos contribuições sociais com destinações específicas. E uma destas contribuições sociais que tem destinação específica é a contribuição para o Programa de Integração Social, comumente conhecida como contribuição para o PIS. Muito bem. Qual é, em geral, o fato gerador da contribuição para o PIS? A resposta a esta pergunta depende do tipo de instituição. Se estivermos falando de uma instituição beneficente, por exemplo, o PIS vai incidir sobre a sua folha de salário. E isso não importa a reforma tributária. E este PIS vai financiar fundamentalmente dois conjuntos de ações do governo. Um destes conjuntos é o auxílio destinado a pessoas que perdem o seu emprego, chamado auxílio-desemprego. Quando um trabalhador é demitido sem uma justa causa, então ele, dependendo do tempo que ele tenha de empresa, ele vai ou não ter direito a receber, durante determinados meses, um auxílio do governo, e este auxílio do governo é financiado por meio da contribuição para o PIS. E um outro programa de governo, uma outra política pública, que também é financiada com o PIS, é um conjunto de investimentos administrado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que empresta dinheiro para financiar empreendimentos que sejam destinados ao desenvolvimento econômico e social do país. Econômico no sentido de que ele vai ampliar a produção brasileira e social no sentido de que ele vai, naturalmente, abrir espaços para mais empregos.
Então, o BNDES se utiliza dos recursos, de parte dos recursos do PIS, para financiar estes empreendimentos que promoverão o crescimento do PIB e o crescimento do nível nacional de emprego. Estas duas ações de governo também são financiadas pelo PASEP. O PASEP é um programa destinado ao patrimônio, a formar um patrimônio para os servidores públicos. Todavia, o PASEP não foi alterado na reforma tributária. O PASEP foi instituído pela Lei Complementar número 8 e, mais recentemente, foi objeto de uma lei, a Lei 9.715, cujo artigo 2º prevê que o PASEP será pago por estados e municípios e pelo Distrito Federal, naturalmente, na ordem de 1% das suas receitas correntes e transferências de capital. Todavia, a reforma não fez qualquer alteração em relação ao PASEP. Então, devemos voltar os nossos olhares dentro deste contexto para o PIS, Programa de Integração Social. E o PIS é, portanto, um programa que é financiado por uma contribuição, e esta contribuição tem como fato gerador também o quê? O faturamento. E assim como a COFINS, o PIS envolve não apenas o faturamento de mercadorias, mas também o faturamento de serviços. De modo que nós agora podemos fazer um quadro geral de tudo o que é a realidade do Brasil hoje. Quando eu digo hoje, é antes da reforma, porque a reforma ainda não foi implantada. Nós vamos ver que ela vai sendo paulatinamente implantada. E eu quero aproveitar aqui para cumprimentar o Dr. Bernardo Api, que foi o idealizador da reforma. A reforma é extremamente complexa na sua idealização e nós estamos aqui para tentar apresentar para você a reforma de um modo bastante simples, compreensível e que possa fazer com que você realmente conheça com certa profundidade o que é a reforma tributária. Mas o Dr. Bernardo Api fez um excelente trabalho. Vejam que desde 93, como já falei na aula passada, o Congresso Nacional tenta fazer uma reforma tributária, mas agora essa reforma foi aprovada, curiosamente, com os votos favoráveis tanto da base do governo como da oposição, porque tanto uns como outros viram que esta era uma questão de interesse nacional e não de interesse partidário. Nesse sentido, o Congresso Nacional, não posso deixar de dizer que está de parabéns. Muito bem, mas vamos então fazer esse quadro geral sobre os tributos que incidem sobre o consumo ou sobre a circulação de mercadorias e serviços. Vamos lá. Sobre os serviços de transporte intermunicipal, telecomunicações, energia elétrica e sobre as mercadorias, incidem então o quê? O ICMS, a COFINS e o PIS. E sobre todos os demais serviços, incidem o ISS-QN, a COFINS e o PIS. Em outras palavras, o consumo brasileiro é tributado inicialmente por 4 tributos, não são 4 impostos. ICMS, o ISS-QN, o PIS, contribuição para o PIS, e a contribuição para a COFINS. Então, são 4 tributos, 2 impostos e 2 contribuições especiais não previdenciárias. E digo não previdenciárias porque no artigo 167 da Constituição
existe uma expressa disposição que proíbe a utilização de contribuições previdenciárias para financiar qualquer outro programa de governo que não seja pagamento dos benefícios previdenciários. Muito bem. Então, agora nós vamos começar a ver como é que é a tributação atual acerca do consumo. E para iniciar este novo tópico, que é essencial para entendermos a reforma tributária, nós vamos trabalhar com um exemplo e vamos apresentar também 3 formas ou 3 regimes de tributação existentes no Brasil para as pessoas jurídicas. Vamos lá. Regimes de tributação são estruturas tributárias específicas para grupos de empresas específicas. Lembrando que não são regimes estanques, nem são regimes, em regra, obrigatórios, com exceção de uma situação sobre a qual vou falar adiante. Quais são os 3 regimes fundamentais de tributação federal? Primeiro regime, o regime do Simples Nacional. Segundo regime, o regime do lucro presumido. Terceiro regime, do lucro real. Existem empresas que, em situação muito específica, acabam sendo tributadas por um lucro arbitrado, né? Mas esse não é um regime regular das empresas. Por isso, nós vamos trabalhar apenas com esses 3 regimes. Então, vamos começar com o regime das empresas o regime do Simples. Esse regime se aplica às chamadas micro e pequenas empresas. Esse regime foi pensado inicialmente por meio de uma emenda constitucional que introduziu um parágrafo específico dentro do artigo 146 da Constituição, e desta atribuição de poderes à lei complementar, para que a lei complementar pudesse instituir este regime simplificado de tributação, nasceu a Lei Complementar número 123, que criou o regime do Simples Nacional. O que é o regime do Simples Nacional? É um regime de tributação, como disse, destinado a micro e pequenas empresas, em que se atribui uma alíquota pequena para faturamentos pequenos, e essas alíquotas vão subindo até o valor em uma escala progressiva até R$ 4.800.000 por ano. Isso significa que quem faturar por ano mais de 4.800.000 não pode receber, naturalmente, os benefícios do regime de tributação simples nacional. E este regime de tributação simples nacional envolve exatamente os tributos que incidem sobre o faturamento. Originalmente, então, que tributos? O ICMS, o ISS-QN, a contribuição para o PIS e a contribuição para a COFINS. Só que este regime também inclui 2 outros tributos que, no caso das micro e pequenas empresas e no caso das empresas que trabalham com o lucro presumido, que essas também têm que pagar. Que tributos são esses? O imposto de renda, vamos tomar como base empresas do lucro presumido. O imposto de renda destas empresas é calculado também sobre faturamento.
E há um outro tributo chamado contribuição social sobre o lucro líquido, que também incide sobre o faturamento. No caso do Simples Nacional, então, a empresa paga uma alíquota única e este pagamento de início vai substituir a contribuição para o PIS, contribuição para a COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido. Além disso, dessas três contribuições, esta alíquota única do Simples Nacional vai substituir a obrigação de pagamento de 3 impostos. Ou o ICMS, se for mercadoria ou aqueles 3 serviços, ou o ISS-QN. Segundo, o imposto de renda sobre o faturamento, como vai ocorrer, nós vamos ver já já, no caso do lucro presumido, tá? Então, relembrando, a contribuição única, o tributo único do regime Simples Nacional substitui os 3 impostos, imposto de renda, ISS-QN e ICMS, e as 3 contribuições, contribuição social sobre o lucro, COFINS e PIS. Então, o microempreendedor vai pagar uma alíquota única que envolve estes 6 tributos. Não confundam tributo com imposto. Tributo é um gênero, do qual imposto é uma espécie. E cada um dos impostos é uma subespécie da espécie imposto. Muito bem. Vamos, então, concluir o assunto do Simples Nacional para daí entrar no lucro presumido. Então, o Simples Nacional, o empresário, a empresa, paga uma alíquota que vale por estes 6 tributos. E como é que fica o segundo regime, que é o regime do lucro presumido, que é um regime que envolve empresas que não possam ser enquadradas no Simples Nacional, seja pelo fato de que o seu faturamento anual excede 4.800.000 reais, ou seja, pela natureza das suas atividades. Por exemplo, o meu escritório de perícia judicial não está previsto na Lei Complementar número 123, a lei que criou o Simples Nacional, como uma atividade que permite o enquadramento no Simples Nacional. Então, independentemente do faturamento anual do meu escritório, eu estarei obrigatoriamente enquadrado no regime de lucro presumido. É óbvio que se um dia eu chegar a ter que pagar, ter um faturamento de mais de 78 milhões de reais, eu vou ter que ir para o lucro real, mas a gente fala sobre isso já já. Vamos falar sobre o lucro presumido. O sistema de lucro presumido, primeiro de tudo, a lei estabelece o que seria a base de cálculo de 2 desses 6 tributos sobre o faturamento. Que 2 são esses? Os 2 federais, que são o imposto de renda sobre o lucro presumido e a contribuição social sobre o lucro líquido no regime de lucro presumido. Então, antes de tudo, define-se o quê? A base de cálculo. E é uma base de cálculo única nacional? Não. Por regra, no caso de prestadores de serviços, por exemplo, a lei estabelece, presume que o lucro corresponderá a 32% do faturamento. Em outras palavras, se eu emito uma nota fiscal de 10 mil reais, a lei presume que o meu faturamento
sendo 10 mil, produziu para mim um lucro de R$ 3.200. Isso é para um grupo de prestadores de serviços, a maior parte, por sinal. Há prestadores de serviços para os quais este lucro presumido corresponde a um percentual de apenas R$ 800. Isto acontece no caso de hospitais e no caso de clínicas em relação aos faturamentos relativos a exames laboratoriais, exames de imagem, exames de qualquer outra natureza. Para estas clínicas, a lei considera, e assim como para os hospitais, que o lucro corresponde a apenas 8% do faturamento. Então, se eu tivesse um hospital, esse hospital faturou R$ 10.000, o lucro que é considerado para ser base de cálculo do tributo é 8%, ou seja, R$ 800. No caso de um escritório de perícia judicial, como é o meu caso, o lucro é considerado como sendo 32%. Tá. E qual é o imposto de renda? O imposto de renda dentro dessa faixa de R$ 10.000 é de 15%. Portanto, eu pagarei 15% do lucro presumido, que foi de R$ 3.200. Portanto, eu pagarei R$ 480 de imposto de renda. E quanto à contribuição social sobre o lucro? Eu disse para vocês que ela carrega a mesma base de cálculo do imposto de renda, ou seja, de 32%. Isso significa que a base de cálculo para a contribuição social sobre o lucro é, no caso das empresas tributadas no regime de lucro presumido, não esqueça que nós estamos falando do segundo regime, que é lucro presumido, a base de cálculo é, no caso de escritórios da natureza do meu, e na maior parte dos prestadores de serviços, 32%, ou seja, no caso, R$ 3.200. E daí, sobre esta base, se aplica a alíquota, que é o quê? O percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo para que se encontre o valor da obrigação tributária. Tá. No caso, qual é a alíquota da COFINS? Desculpa, da contribuição social sobre o lucro. Em geral, é 9%. Portanto, 9% sobre 32% corresponde a quê? A 2,88%, ou seja, neste caso, o escritório de perícia pagará sobre aquele faturamento de R$ 10.000 o valor de R$ 288 de contribuição social sobre o lucro líquido. Relembrando, imposto de renda de 15% sobre 3.200, ou seja, R$ 480. Contribuição social sobre o lucro líquido de 9% sobre os 3.200, ou seja, R$ 288. Além desses dois tributos federais, o escritório de perícia, os prestadores de serviços, de um modo geral, ao faturarem R$ 10.000, também estarão sujeitos ao pagamento, como é prestador de serviço, não o pagamento do ICMS, porque ele não está vendendo mercadoria, nem tem aqueles, e sendo o caso de não ser nenhum daqueles 3 serviços que também são tributados pelo ICMS, tá? Mas sendo serviços de qualquer natureza que não componham a definição do ICMS, ele vai pagar também o quê? O ISS-QN. E o ISS-QN tem uma alíquota que varia de 2% a 5%, mas que pode variar de município para município. Comumente, os municípios gostam da alíquota de 5%. Portanto, o mais comum, de fato, é a gente encontrar
no caso de prestadores de serviços de modo geral, uma alíquota de 5% sobre o faturamento. Portanto, relembrando, no caso do faturamento de 10% para um prestador de serviço, nós já temos o imposto de renda sobre o lucro presumido de R$ 3.200, que é R$ 480. Temos a contribuição social sobre o lucro líquido de 9% sobre o lucro presumido de R$ 3.200, portanto, 288. E agora nós vamos ter 3 outros tributos que vão ter como base de cálculo não mais um lucro presumido, mas sim o próprio faturamento. E que tributos são esses? O ISS-QN, que vai ser de 5% sobre o faturamento. Então, não temos que calcular um lucro presumido de R$ 3.200, nada. Pega-se o faturamento, que no caso é de R$ 10.000, e sobre ele aplica-se a alíquota geral da COFINS, existem exceções, que é de 3%. Portanto, eu terei também que pagar R$ 300 de contribuição para o financiamento da Seguridade Social, ou seja, a COFINS. Não esqueçam, a base de cálculo é o faturamento. Em outras palavras, tirando aqueles 2 tributos que têm que ver com o lucro presumido, que são o próprio imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, os 3 tributos seguintes são sobre o faturamento. ISS-QN, 5%, no caso R$ 500. A COFINS, 3% sobre o faturamento, portanto, R$ 300. E, por fim, a contribuição social sobre ou destinada ao Programa de Integração Social, a contribuição para o BIS, que é de 0,65% para empresas que estão no sistema do lucro presumido. Daí nós podemos, portanto, agora resumir o que é o regime do lucro presumido da seguinte forma. No lucro presumido, em regra, mas como disse para vocês, tem exceção, vão ser pagos 6 tributos: o imposto de renda sobre o lucro presumido, que, em regra, esse lucro será de 32% do faturamento e, no caso de até R$ 20.000, no exemplo que demos foi de R$ 10.000, a alíquota será de 15%. A contribuição social sobre o lucro líquido também leva em conta um lucro presumido de 32%, que vai ser então 9%, ou seja, R$ 288. E agora temos 4 tributos, mas só vão incidir 3. 4 tributos cuja base de cálculo é o próprio faturamento. A COFINS, a 3% do faturamento, a contribuição para o PIS de 0,65% do faturamento e um terceiro tributo que vai ser ou o ISS-QN, caso o faturamento seja de um serviço, ou o ICMS, caso o faturamento seja de uma mercadoria ou de serviços de telecomunicações, transportes intermunicipais ou energia elétrica. Então, esses dois impostos, ICMS e ISS-QN, nunca incidem sobre o mesmo fato gerador. Então, vai ser sempre um ou outro. Com isso, então, nós podemos entender que no sistema de lucro presumido, nós vamos ter toda esta carga tributária em cima, a rigor, de quê? Do faturamento. Como assim, do faturamento? Sim, porque, na verdade, quando eu calculo o lucro como uma presunção do faturamento, como sendo 3,2%, 32% do faturamento, perdão, automaticamente nós estamos dizendo que este lucro sendo calculado sobre o faturamento, produz, na verdade, uma taxa ou uma alíquota de imposto de renda de 4,8% sobre o faturamento e para a contribuição social sobre o lucro líquido de 2,8% sobre o faturamento. Acresça-se a isso
5% do ISS, 3% da COFINS e 0,65% do PIS. E aqui nós encerramos essa nossa segunda aula e vamos agora para o quiz. A nossa primeira pergunta do quiz é: qual dos tributos abaixo não será incorporado pela CBS, ou seja, pela Contribuição sobre Bens e Serviços? Opção A: PIS, ou seja, contribuição para o PIS. Opção B: contribuição para a COFINS. Opção C: ICMS. E opção D: ITCMD. A resposta correta é a letra D, ITCMD. E por que é o ITCMD? Porque a reforma procurou condensar os tributos sobre o consumo no imposto sobre bens e serviços e na contribuição sobre bens e serviços. Como as normas para a contribuição sobre bens e serviços são, na verdade, um espelho das normas do imposto sobre bens e serviços, e como o imposto sobre bens e serviços não eliminou o ITCMD, então, automaticamente, o ITCMD também não será eliminado, ou seja, incorporado dentro da contribuição sobre bens e serviços. E por que razão? Razão bem simples. Aqui ele não é um imposto sobre o consumo. Ele é um imposto sobre transmissão causa-mortes, ou seja, heranças e legados, e sobre as doações decorrentes de ato espontâneo, portanto, obrigatoriamente uma doação por natureza não onerosa. Vamos à nossa segunda pergunta. Qual dos tributos abaixo será incorporado pelo IBS, ou seja, pelo Imposto sobre Bens e Serviços? Opção A: ISS-QN. Opção B: IPVA. Opção C: IPTU. Opção D: ITBI. A resposta correta é a opção A, ISS-QN. Por que o ISS-QN? Porque, como a reforma destina-se a juntar todos os tributos sobre o consumo, o único tributo sobre o consumo entre esses quatro é o ISS-QN. Os demais são tributos relativos ao patrimônio e não é o objeto da reforma tributária sobre a qual estamos falando. Vamos à nossa terceira pergunta. Sobre qual dessas operações não incidirá nem o IBS e nem a CBS? Opção A: aquisição de mercadorias originárias do exterior. Opção B: tomada de serviços originários do exterior. Opção C: operação com bens imateriais. E opção D: exportação de mercadorias para o exterior. A resposta correta é a opção D, exportação de mercadorias para o exterior. E aqui nós encerramos a segunda aula desta série sobre a reforma tributária que está sendo apresentada pela TV Justiça dentro do programa destinado a quem quer saber direito. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.